Então vamos lá, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Nós temos duas formas que eu mostrei, com hexadecimal e com RGB. A partir daí vocês escolham quando vocês forem colocar cor em qualquer objeto, vai ser dessa forma aqui, beleza? Se você for utilizar RGB, você vai precisar dessa função que nós fizemos. Agora, a terceira opção que nós temos é a opção com imagem. Deixa eu mostrar já um exemplo prático para vocês como é que fica legal. Eu tenho aqui um sistema que eu fiz com Visual Studio, que foi para salão, e tudo que vocês estão vendo é uma imagem. Aqui parece que tem uma caixa de texto, até tem a caixa de texto, mas ela está sem background, ela está transparente, né? Aqui também o botão está transparente, tudo isso que eu tenho é uma imagem só ali no fundo. E é bem interessante nós utilizarmos esse modelo. Eu vou até acessar aqui, porque aí eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, também dentro do sistema e tudo. E eu quero replicar basicamente isso aqui, né, dentro desse sistema Delphi. Então, nesse modo, nós vamos começar a desenvolver as telas e vocês têm que entender bem desses recursos, né, voltados para essa parte visual. Olha que bacana aqui, nós fizemos o menu principal e esse menu principal eu tenho também um background aqui no fundo dele. Aqui eu tenho uma única imagem com essa tarja aqui onde eu coloquei alguns separadores, né? Tem uma imagem aqui inserida, tem aqui uma cor um pouco mais destacada para o menu, para a área de ícones, né? Então tudo é o único background onde eu fui posicionando componentes, bem como as telas também aqui de cadastros, entre outros, também tem um background no fundo. Então não é sempre que você vai querer pôr uma imagem, né? Justamente esses backgrounds eles vêm incrementando muito aí dentro do sistema. Como que eu faço para inserir? Voltando aqui para o design, uma vez que o nosso formulário não possui essa opção, eu preciso trabalhar com um componente de imagem para isso. Então eu vou pegar aqui um componente chamado image, ele fica dentro da guia additional. Não se preocupem em decorar qual guia tá ou algo do tipo, né? Digita aqui image e ele vai aparecer, é esse componente image. Esse componente, assim como o formulário, ele vai ter as suas propriedades aqui no Objeto Inspector, beleza? O Objeto Inspector, ele vai estar listando o que estiver selecionado aqui, ó, na estrutura ou no próprio formulário, porque se eu clicar também no objeto, eu seleciono. Percebam que aqui a nível de hierarquia, o meu image 1 está dentro do form login. Ok? Então ele coloca também de forma estrutural ali, é interessante isso, né? Vamos mudar primeiro esse nome, aqui ele está como image 1, vocês já viram que a propriedade que altera aqui o nome do componente é a propriedade name, então eu vou chamar ele, por exemplo, de img background ou back, para ficar um pouco mais simplificado, ok? Então eu vou colocar sempre dessa forma, todos os formulários que eu quiser uma imagem do fundo, eu vou utilizar o img back. E qual vai ser o posicionamento dele? Se você vier na primeira opção, você vai ter uma opção de align, que é o alinhamento. Aqui eu posso alinhar ele à esquerda, vou clicar na seta para vocês verem, ó, alinhar ele no topo, né? Deixar ele em tela cheia, que é esse do meio, que é o outline, que é justamente o que eu vou utilizar. Se eu vier, vou selecionar meu formulário, vou aumentar a largura dele, ó. Como está o client, essa imagem vai acompanhar sempre ele. Uma outra coisa interessante, esta imagem não precisa ter um enabled aqui, ó, como true. Então vem aqui na propriedade enable e deixa ele false, para que ela fique inativa, desabilitada, uma vez que não precisa estar habilitada. Eu só quero que ele me mostre uma imagem ali, né, no fundo. Então é muito tranquilo. Na verdade aqui eu acabei dando um enable no formulário, eu vou desmarcar, eu vou selecionar a imagem, ó, o objeto dela aqui, ok? E aí sim eu vou lá na opção do enable, pronto, e desmarco. Cuidado com isso, né? Foi uma falha minha aqui, então prestem atenção em qual componente você está trabalhando, você está mexendo. O recurso mais interessante dela é esse aqui, ó, é o Picture, que é justamente a opção na qual eu vou estar chamando aqui a imagem para dentro do meu componente, ok? Eu posso fazer isso via código e eu posso fazer isso também aqui direto, ó, clicando nessas reticências e clicando em Load para fazer um carregamento. Quais os tipos de arquivos ele aceita? GIF, PNG, JPEG, né, e vários outros. Então é muito bom em relação a isso aqui. Só que antes de inserir essa imagem no background, eu vou preparar primeiro a imagem do login. Como que eu vou estruturar isso? Mais ou menos daquela forma que eu mostrei ali para vocês. Eu vou ter um fundo, eu vou ter aqui uma área para inserir a caixa de texto. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque fica muito mais profissional do que você simplesmente pegar os componentes e arrastar eles aqui para dentro da área. Ok? Então na próxima aula nós vamos estar trabalhando com esta imagem personalizada, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação dela. Eu sempre crio essas imagens aqui
dentro do Photoshop, e eu mostro para vocês todas as imagens e arquivos que eu utilizar, estarei também mandando aí, né, junto ao curso.